Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e mostrar um pouquinho de como eu faço os pães e também os utensílios necessários para você fazer um pão aí na sua casa top demais, tá bom? Então de início já peço para você se inscrever no canal e também ativar o sininho para assim que a gente colocar vídeo novo você já receber e não ter dúvidas de perder um vídeo novo. Galera, vamos lá. Princípios básicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farinhas. Então, às vezes o seu pão, a sua pizza em casa ou o seu bolo não dá certo é porque você escolheu uma farinha errada para o tipo de preparo. Beleza? Então, confere no detalhe que eu vou te contar um pouquinho de cada farinha para você acertar na sua receita na sua casa. Então, gente, a farinha, a primeira pergunta é: a farinha é tudo igual? Não, farinha não é tudo igual. Então a gente tem diferenças e cada farinha tem uma especificação. Aqui a gente tem uma farinha do Paraná, trigo de origem, que eu gosto muito de usar para pães e focaccias, que é uma farinha nacional, que ela foi desde o plantio, a colheita e o processo fabricada para justamente para uma panificação artesanal. Então ela no processo dela ela recebe poucos químicos e ela tem bastante sabor e aguenta bastante água na fermentação na hora de você fazer o pão e também mais ou menos umas 24 horas na geladeira também. Ela não perde, tá? Aqui a gente tem uma farinha integral. A farinha integral normalmente é mais pesada, ó. A farinha integral é o grão moído inteiro e eles mantêm a casca, o germe e o farelo no mesmo processo. Então você tem que cuidar para pegar uma farinha de boa qualidade e para ela não ser uma farinha que eles pegam só o farelo e misturam com a farinha branca. Então analisa se ela tem uma certificação para você acertar naquele seu pão. Às vezes o pão integral fica muito pesado porque a farinha não é muito boa. Por exemplo, para a gente fazer uns pães mais rápidos na sua casa, o ideal é você usar uma farinha específica para pães. Por exemplo, como essa aqui, ó. É uma farinha pães. Você vai utilizar fazer um pãozinho doce, um pão de sal, um pão de forma, você utiliza essa. Por exemplo, se você utilizar essa farinha para fazer um bolo, o seu bolo vai ficar pesado. Sabia que você ia descobrir isso aqui, né? Então, você usando a farinha de pão para bolo, o seu bolo vai ficar pesado. Você utilizando a farinha de bolo para pão, o seu pão não vai conseguir formar o glúten suficiente e ele vai ficar baixinho e não vai crescer de acordo. Aqui, para quem gosta de utilizar farinhas para fazer pizza, a gente tem algumas nacionais também. Pizza fica muito boa com essa, mas também temos algumas farinhas italianas comerciadas no comércio, tá? Aqui a gente tem essa aqui. A gente sempre verifica, a gente olha a farinha de qual maneira? A gente vê os ingredientes. Então, normalmente vai ser farinha de trigo. Por exemplo, essa aqui, ó, farinha de trigo com ácido fólico e só. É uma farinha que é ótima para pães, pizza e ela aguenta também uma fermentação longa, no caso de fermentação natural, tá? A farinha italiana normalmente, uma farinha de mais qualidade, ela tem mais proteína. O que significa? Que ela aguenta mais tempo de fermentação, né? E também ela vai aguentar mais água na receita. A maioria das farinhas elas têm entre 9 e 11 gramas de proteína por 100 gramas de farinha. Uma dúvida, por exemplo, se a gente for fazer um pãozinho de hambúrguer, que a gente vai utilizar uma fermentação de pelo menos aí 4 horas, 5 horas, a gente não tem necessidade de usar uma farinha
de uma qualidade mais alta e também com um sabor mais alto. Por quê? Quando a gente faz um pão que a gente é enriquecido, leva açúcar, manteiga, a gente pode utilizar uma farinha específica para pães, que ela vai ser produzida e elaborada para justamente aguentar essa fermentação curta. Se você utilizar essa farinha para uma fermentação longa, ela não vai dar bom. Então, quando a gente vai no mercado, a gente tem que atentar também a outra coisa. Normalmente as farinhas elas podem vir com fermento. Eu não aconselho, eu prefiro comprar farinha sem fermento e a gente adicionar o fermento na hora da receita. Para fazer bolo tem que ser o fermento químico e para fazer pão, fermento biológico seco, fermento biológico fresco, ou tem o levain, que é um fermento natural que a gente faz a partir de suco fermentado ou até uma própria farinha de centeio, uma farinha integral de alta qualidade.